O trabalho foi coletivo, e não podia deixar de ser devido ao momento. Eram pessoas que tinham experiência, cada um tem uma história muito semelhante à questão da força, né? A força é um grande exemplo, era uma fixação que criou uma experiência e que atrás disso tinha já uma tradição no Brasil, até de organização. Então, só podia ser um autor que tivesse essa experiência. Não foi uma revisão de literatura. Todos ali tinham algum envolvimento. Então, o problema foi, depois de ter um quadro dos temas, era colocar as pessoas. Então, cada um de nós, por conhecimento, procurou colocar essas pessoas. Então, no meu caso, foram o da psicologia, que é o Ataíde Ribeiro, o José Riso Pinto, que no livro fez o controle do treinamento, e a terceira pessoa foi, quem foi? Deixa eu ver aqui no livro, eu sei que foram três. O José Riso Pinto, o Ataíde Ribeiro, não, um só. Eu fiquei só com os dois. O Luiz, o Fracaroli, naturalmente, o Cantarino e o Benjamin Viveiros. O Marcelo. A Maria Helena, que foi do Maurício Rocha, porque Maurício Rocha, Luiz e eu que éramos os três âncoras do livro. A distribuição foi feita desse jeito. O livro veio de um curso que eu fiz como ex-presidente da Federação de Halterofilismo no Rio de Janeiro. A parte de força. Halterofilismo. Eu fiz um curso para leigos, porque os diretores de academia à época, que não eram formados, conheciam a área do ponto de vista prático, eles davam aulas práticas e não tinham um embasamento técnico científico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu encontrei diretores que sabiam o nome de vários músculos. Às vezes falavam o nome errado. Por exemplo, o camarada falava, às vezes falava tríceps, falava tríplices, sem saber o que era o tri nem o ceps. Então, quando eu dei a aula, eu procurei explicar sem ofender. Por exemplo, assim, eu não dizia, não, isso aí tá besteira, não. Eu dizia, ó, tríceps é porque ceps quer dizer cabeça e o músculo tríceps tem 3 cabeças, o bíceps tem 2. Então, ficou um embasamento para os leigos que eles gostaram, porque eu já estava escrevendo em jornal e manifestava algumas opiniões que eles às vezes eram contra do ponto de vista prático, mas respeitavam o embasamento técnico que eu tinha por ser médico e formado em educação física. Então havia um respeito pela graduação, pela formação profissional que eu tinha. E porque eu era um atleta, então eu tinha vivência e tinha teoria. Então eu pude passar isso de uma maneira integrada, quer dizer, eu não dava aula, eu conversava e explicava. E eu quis levar isso para o pessoal de educação física, que simplesmente não manifestou interesse porque eles não ligavam para esse treco era o halterofilismo, como eles também não ligavam para yoga, nem ligavam para outras lutas. O professor de educação física não ligava para judô, não ligava para jiu-jitsu, era coisa de lutador. Jiu-jitsu era coisa de japonês. E era mantido pelos gregos, que eram um clã leigo, que dominava o assunto e não deixava ninguém de fora. Então, quando eu quis fazer a parte para professor, eu procurei o Ministério, através do professor Lamartine, para tentar dar um curso para os professores. E juntou que o Ministério estava pensando em fazer alguma coisa do tipo. Então, eu fui inserido num contexto que estava em andamento para falar de halterofilismo de uma maneira metódica, que eu nem sabia que eu estava fazendo uma metodização, estava fazendo uma sistematização que eu fiz, mas também profundamente intuitiva, levada pela necessidade de explicar e escrever. E como o convite implicava em dar aulas e escrever, ia ser bem pago, então aquilo me interessou profissionalmente. Eu ia falar
escrever sobre um assunto que eu gostava. Pô, eu já falava de graça, falar ganhando dinheiro era muito bom. Né? Quer dizer, tecnicamente era importante, profissionalmente era importante. Então, quando a gente começou a conversar, o professor Lamartine e eu, aí vimos a necessidade de aumentar isso. O Lamartine já tinha a ideia mais ampla, né? Eu tinha a ideia de falar sobre halterofilia, falar sobre força, né? Que era o meu interesse básico e princípio. Então, quando ele falou treinamento, aí eu vi um enfoque maior, aí indiquei o professor Mário Ribeiro Cantarino Filho, que era um técnico de atletismo, tinha uma vivência de atletismo grande, e o professor José Luiz Fracaroli, que era professor de cinesiologia da escola, que tinha uma vivência de medicina desportiva em clube, de analisar atletas, de trabalhar com atletas. Então, foram as contribuições que eu dei de pessoas que podiam alargar a área com conhecimento básico e prático. Quer dizer, não eram profissionais teóricos, eram profissionais com uma teoria, uma formação teórica e uma vivência prática profissional. Eu acho que o contexto foi favorável na época que o período que o Ministério da Educação passava. A situação política não era boa no Brasil, era muito tensa. Mas havia resquícios de criatividade nessa época, vindo até do governo de Juscelino Kubitschek. Aconteceu muita coisa no Brasil interessante. E no mundo inteiro, no ano de 1968, com uma paterna, com repercussões até hoje. Mas o Ministério não estava nessa situação e esse coronel que assumiu, ele tinha o objetivo de espalhar para o Brasil. Foi o objetivo dele. Tudo bem, então eu dei a ideia, então vamos fazer com gente nova, porque os caras antigos já estão estabelecidos e não vão querer isso, não vão partir para novidade, nem se espalhar pelo Brasil. Aí criou-se uma revista que corresponde mais ou menos ao curso que você fez, só tem que a revista abriu para as pessoas novas, até alunos da Escola Nacional antiga participaram. E outros profissionais, que é só ver o boletim, os autores e os temas, que a gente vê que ali abriu as portas da inovação. E, entre essas circunstâncias apareceu o livro. O momento foi muito hábil para que isso acontecesse. E complementando também o ambiente, foi o ano dos Jogos Olímpicos do México. Inclusive eu passei um período do ano lá no México, que eu tinha interesse no assunto e participei de um grupo que fez um estudo dos Jogos Olímpicos. Foi feito um livro que foi publicado em 69, que era mais ou menos no sentido do livro de treinamento, mas com autores que participaram dos Jogos Olímpicos do México. Como também, no mesmo período, 2 livros sobre treinamento do pessoal para os Jogos Olímpicos também foram publicados. Então, foi um período rico de publicações não tradicionais da educação física, tudo novidades. Então o livro estava num berço de novidades. Isso foi muito favorável. Eu acho que foi um momento cultural assim, de uma tentativa de resistência ao que estava sendo proibido. Tudo era proibido, mas a parte técnica não era. A parte artística era um pouco, mas o pessoal dava uns dribles, né? Usando pseudônimos, usando palavras, metáforas. Então eles diziam o que queriam através de tentar se tornar incompreensível ou não censurável. Né? Teve autor de música que adotou pseudônimo. Quando ele escrevia com pseudônimo passava tudo, quando ele escrevia com nome não passava nada. E a gente acompanhava isso tranquilamente, né? E tinha essa revolução de arte, de música, né? E a gente embarcou nisso, quer dizer, com a ideia de mudança. Quer dizer, havia uma ideia de mudança no ar, né? E não era só nossa, era uma mudança universal. Verdade. E acho que essas coisas permeiam a atmosfera. De alguma maneira, você
não sabe o que um francês está falando, mas isso deve chegar a gente de uma maneira que ele não sabe. Então, isso cria um clima de abertura. Tem uma frase dos franceses que é muito interessante para isso, que a melhor criatividade nasce quando tudo é proibido. Que os alemães ocuparam a França, foi a melhor filosofia que os franceses criaram foi nesse período. Teatro, cinema, porque o país era ocupado e eles brigavam contra os alemães. Depois que os alemães saíram, os artistas começaram, e os filósofos brigaram entre si. Aí a produção começou a cair. Que é muito curioso. Eu acho que aqui no Brasil aconteceu qualquer coisa semelhante. Quando houve a liberdade, quando acabou o governo militar, aí todo aquele movimento, aquela criatividade parou. Não estava brigando, não estava fazendo nada. Não tinha ninguém para brigar, não tinha a emoção, a motivação para a criatividade. E é aquele negócio, tem alguma coisa oriental, que é que no momento de crise você cria. Né? A crise te leva. A crise leva à inovação. Leva à inovação. Você está em crise, tem que fazer alguma coisa. Ou você se desespera, cai em depressão e morre, mas ninguém morre querendo nem desejando. Né? O camarada, quando se suicida, ele não quer se matar. Ele está protestando. Né? De modo geral, é isso. Então, o instinto de sobrevivência é maior. Então, a crise te leva a fazer coisas. Você está em crise, tem que fazer alguma coisa.